Olá pessoal, aqui é o professor Fred Sauer e eu vou apresentar para vocês aqui agora a correção da nossa prova V1, né? Foi uma prova bastante desafiadora realmente, eu usei bastante questão de concurso tem sempre pegadinha, tem sempre dúvida, né, que a gente acaba ficando aí por conta da utilização de alguns subterfúgios, né, principalmente nos enunciados, mas o grande objetivo da gente é mostrar que o que vocês estão aprendendo na Unicarioca é absolutamente suficiente para vocês passarem em qualquer concurso que vocês resolvam fazer, ok? Então vamos lá. Primeira questão, ela diz respeito à questão da topologia geográfica, né, da organização geográfica das redes. E apresenta um quadro, né, onde são definidos, além da distância entre o cliente, né, ou os clientes e o servidor, também a localização dos processadores desses clientes, né, e o tipo da rede. O primeiro quadro já está preenchido, ele já diz que a rede é montada basicamente dentro de 1 metro quadrado, né, então não temos dúvida que se trata de uma PAN. Agora a segunda, ele já está falando de uma sala, né, em uma distância de aproximadamente 10 metros. Então 10 metros já é uma distância onde as redes PAN elas não se adequam, né? Você já está numa situação limite muito difícil de ser alcançada numa PAN. Então a melhor definição para esse caso é a LAN, né? No caso, o segundo quadro que corresponde ao número 1. O terceiro quadro, que é o prédio, né, uma distância maior, aproximadamente 100 metros, inclusive perfeitamente adequado a uma tecnologia chamada Ethernet, que é a mais utilizada pelas redes locais atualmente, e naturalmente, então, por isso, também tem como principal solução candidata para o quadro 2, a LAN. Ok? A terceira pergunta, né, a terceira questão, de 1 km, campos, na realidade, existe hoje até uma tendência ao uso da nomenclatura CAN, que seria Campus Area Network. Como essa opção não está entre as disponíveis nas respostas, então a gente tem que usar LAN, já que os protocolos utilizados numa CAN são basicamente os mesmos da LAN. Então, com isso, nós temos as 3 primeiras respostas LAN, o que já elimina qualquer outra solução que não seja a terceira opção, né? Isso é uma coisa importante da gente aprender, porque em questão de concurso o tempo é absolutamente fundamental. Bom, de qualquer maneira, continuando na caixa 4, são 10 km, a distância de uma cidade, na verdade, até coisa em torno de 70 km e algo próximo disso, considera-se que é o escopo de uma MAN, uma rede metropolitana, né? Daí a referência à cidade. No caso do país, 100 km, claro, uma MAN já não atenderia, então nós estamos aí dentro do contexto de uma WAN, né, com protocolos de WAN, com soluções voltadas para uma rede de amplo alcance, né, de longo alcance. E o continente também, né, 1000 km, na verdade, aí qualquer distância, né, você estaria dentro do contexto da WAN. Né? Então, com isso, conforme eu já disse anteriormente, a resposta correta é LAN, 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 MAN, WAN, WAN. Né? Terceira opção. Próxima questão aborda aquelas definições que nós vimos no início da disciplina referentes a modalidades de e-commerce. E na ocasião, né, a gente fez inclusive vários testes, né, várias simulações, demos vários exemplos, e é importante observar que existe naturalmente não só uma sintaxe, mas uma, digamos, organização semântica dessas siglas, porque é sempre assim, o 2 significa to, né? O primeiro é o prestador de serviço, e o segundo é o receptor, seria o cliente, né? Então seria algo como um cliente-servidor, em que o primeiro é o cliente e o segundo é o servidor. Então, dentro desse contexto, as letras que nós utilizamos, basicamente, né, de todas essas siglas, são o C de consumer, né, como consumidor, o cliente, digamos assim, B de business, né, negócio, G de government, governo,
e P de peer, um nó da rede, ou seja, um hardware específico que você usa, por exemplo, numa rede torrent, né, copiando arquivos de um para o outro, inclusive sem você precisar ficar controlando ali, a própria aplicação cuida disso, né? Então, nesse caso, não é razoável, como é o caso logo da primeira opção, que um consumidor, um cliente, uma pessoa, por exemplo, um contribuinte, preste um serviço para o governo, ofereça informações para o governo operando como um cliente, não é razoável, né? Já todas as outras, business to business, o caso do EDI, né, grandes empresas, demos esse exemplo em sala de aula, né, por exemplo, o caso da montadora, né, que eu falei, os carros eles usam pneus, os fabricantes de pneus são uns, os fabricantes de carros são outros, mas, claro, a fabricante de carros compra pneus da fabricante de pneus, então é business to business, né, consumer to consumer, muito comum. Nós temos vários exemplos, o eBay, o Mercado Livre, Bom Negócio, OLX, enfim, tem vários aí que podem representar essa sigla. B2C é o mais numeroso, né, aquele que nós temos mais exemplos, são as lojas virtuais, onde nós compramos nossos produtos, e o peer-to-peer é melhor exemplo, né, é o torrent, que nós usamos aí basicamente para fazer download de arquivos, ok? Então a resposta da questão é a primeira, porque nós estamos perguntando qual das siglas não é uma modalidade de e-commerce, ok? Então, vamos para 3. A 3 de respeito à questão da arquitetura TCP/IP, certo? E o protocolo de rede. Então, quem é o protocolo de rede da arquitetura TCP/IP? É o IP. O TCP é um protocolo de transporte. E esse protocolo de rede, contei essa história para vocês inúmeras vezes, de uma forma lúdica, né? O início da internet, como é que a internet foi criada, a motivação, né? Que a internet foi criada dentro do ambiente de guerra, um ambiente militar, e o grande objetivo é que os Estados Unidos tivessem uma, digamos, alternativa, né? Em caso de destruição de comutadores de rede, pudesse ter um caminho alternativo para chegar nos seus destinos. Então a solução que os militares na época idealizaram foi ter uma rede sem conexões e a camada de transporte confiável, o que nós chamamos de orientada à conexão. Mas essa é uma característica da camada de transporte. Então a camada de transporte corrigiria os problemas da camada de rede, que é connectionless, né? Qualquer livro você encontra isso. Connectionless significa sem conexão, ok? Então essa é a nossa resposta. Bom, vamos agora para a quarta questão. Na quarta questão, nós temos aqui uma situação onde, desculpem aí, já apareceram algumas respostas, né? Bom, mas a ideia basicamente é a seguinte: tecnologia de interconexão de redes baseada no envio de pacotes. Define cabeamento de sinais elétricos para a camada física. Formato... não, desculpa, aqui são as opções viáveis, né? Formato de pacotes e protocolos para a camada de acesso ao meio MAC do modelo OSI. Então, essa opção, ela naturalmente, ela nos indica uma solução baseada em Ethernet, ok? Uma solução baseada em Ethernet, né? Como eu estava falando. A segunda opção, bom, com isso então nas respostas lá, né, na múltipla escolha, eu não estou acessando ela aqui, mas eu interrompi até para poder pegar aqui uma prova, né? Nós temos duas opções possíveis, a primeira e a penúltima, né? Vamos agora ver a segunda assertiva. O fato de um hub concentrar todas as estações de uma rede e transmitir o pacote para todas elas permite caracterizar a existência simultânea de uma topologia física e uma topologia lógica. Então isso é muito interessante, nós discutimos isso exaustivamente em sala de aula, que diz respeito à característica, né, dos hubs de terem uma topologia física, aquela que a gente enxerga, de estrela, e uma topologia lógica de barramento, né? Então com isso a gente já mataria a questão, né, pelo que eu estou vendo aqui, somente a primeira opção já estaria viável. Mas vamos continuar avaliando as opções. Então a terceira, estrutura de uma rede acentuadamente simplificada que separa os aspectos da comunicação pura da rede dos aspectos de aplicação, utilizando elementos de comutação para escolher uma linha de saída para
para encaminhar os dados que chegam à linha de chegada. Então, uma definição absolutamente clara, nítida, perfeita de rede WAN, né? Quando eu falo de rede LAN, eu falo em método de acesso, em disputa de meio físico. Então, as características da WAN são completamente diferentes. E a quarta, que apesar de não termos discutido isso, né, não teria necessidade se você conseguisse saber a resposta das três primeiras, que nós efetivamente discutimos em sala de aula, a quarta seria automática, não teria outra opção, né? Na verdade, na segunda assertiva nós já teríamos matado a questão. Então, a quarta, topologia, também conhecida como topologia estrela, onde vários roteadores se comunicam entre si através de um único roteador, é a topologia Hub and Spoke, né, que seria basicamente uma tradução assim, bem chula, né, dentro do mundo das redes, seria de matriz e filiais, né, bem parecido com o aspecto de estrela, ok? Bom, então aqui nós temos essas opções, a resposta é Ethernet, né, física estrela, lógico, barramento, como eu tinha falado, LAN, WAN, WLAN são as opções que nós temos lá, a resposta no caso a WAN, Hub and Spoke, e Full Mesh e P2P seriam as opções, e a resposta no caso, inevitavelmente, a Hub and Spoke, com isso nos dando a única opção, a letra A, ok? Bom, vamos para a próxima. Na próxima questão, nós temos então uma definição teórica, né, uma descrição absolutamente teórica, porém fundamental, né, para o nosso estudo, né, conjunto de camadas e protocolos de comunicação é denominado. Então a pilha de protocolos, ela naturalmente está dentro desse conceito, ok? Mas não apenas a pilha de protocolos não representa o que a gente está falando, né? O conjunto de camadas e protocolos. Então a pilha de protocolos seria só o conjunto de camadas. Então se a gente soma os protocolos de comunicação, o que nós temos é uma arquitetura de rede, tá certo? Então arquitetura de rede, resposta certa, a segunda opção, ok? Bom, vamos para a próxima agora. A próxima questão é uma questão que eu avisei a vocês, né, nas dicas que ia cair, inclusive a maioria dos alunos acertou essa questão sem nenhuma dificuldade. Então, comunicações em rede dependem diretamente do uso de padrões para comunicação entre entidades pares. Esses padrões são denominados protocolos, né, pessoal? Conjunto de regras e formatos para comunicação entre entidades pares, protocolos. Em estações, servidores e equipamentos, há implementações em software que são compartimentadas em camadas. A comunicação entre essas camadas, ou seja, as camadas adjacentes, é feita através de interface. A gente até usa, né, esse termo interface no dia a dia, né, coloquialmente, como sendo exatamente a comunicação entre alguém que está próximo de você. Tá? E não sobrou outra definição, né? Só sobrou essa. A independência e o isolamento entre as camadas exige uma definição adequada de serviços, visando evitar redundâncias e retrabalhos. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito que a maioria de vocês acertou, seria uma dificuldade. No caso, a resposta certa, a segunda delas, né? Seria correspondente à letra B. Bom, a próxima agora diz respeito a uma comparação entre o modelo TCP/IP, né, e o modelo OSI, inevitavelmente. O modelo OSI é um modelo de 7 camadas, né, um modelo FERTSA, né, como eu falei para vocês em sala de aula. As camadas são numeradas de baixo para cima, né, então a camada física, a camada 1, né, camada de enlace, camada 2. Coloquei até aqui no gabarito aqui uma apresentação gráfica, né, desses dois modelos. Então nós temos lá a camada 1, camada física, a 2 é de enlace, a 3 é de rede, a 4 de transporte, 5 seção, 6 apresentação e 7 aplicação. E ao lado, nesse modelo, nós temos aí o TCP/IP de 4 camadas, que é o modelo, digamos, oficial dele, né? Na realidade, o modelo de 5 camadas, chamado também de modelo didático, é um modelo onde você junta o TCP/IP com uma outra arquitetura, que é a arquitetura I3E-802, né, que usa esse bloco, né, que representa, onde ele está colocando aí no desenho, host barra rede, né, a maioria dos modelos chama isso de acesso à rede. O modelo I3E-802 divide ele também em duas partes, que seria a física e de enlace, e ainda divide a de enlace em duas subcamadas, né, que é a subcamada MEC e a subcamada LLC. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Por enquanto vamos fazer só essa comparação, e aí graficamente a gente fica sem nenhuma dificuldade, né,
com a resposta, que seria basicamente na base da pilha, né, a correspondente entre a camada 1 do modelo TCP/IP com a 1 e a 2 do modelo OSI, ok? Então a resposta certa, no caso, seria a terceira lacuna, a camada 1 corresponde a 1 e 2 do modelo OSI, ok? Então vamos lá para a oitava questão. A oitava questão é uma questão muito fácil, muito simples, a maioria dos alunos acertou sem nenhuma dificuldade, né? Então a resposta envolvia as palavras analógico, digital, sinal e dado. Então você só tinha que encaixar as palavras dentro das lacunas, né? Então a primeira, vamos ler o texto. Dados podem ser analógicos ou digitais. O termo dado, pontinhos, pontinhos, refere-se à informação que ele é contínuo. Então nós fizemos essa distinção em sala de aula. Os dados eles podem ser analógicos ou digitais. No caso, se eles são analógicos, eles são contínuos. Se eles são digitais, eles são discretos. Ok? Então a resposta da primeira lacuna, analógico. Continuando, né, dado, já se a primeira lacuna é analógico, a segunda só pode ser digital. Né? E continuando, refere-se à informação de que ele tem estados discretos. O que significa discreto? Que é um conjunto finito de valores. Né? No caso, por exemplo, do alfabeto binário, nós temos apenas duas possibilidades, 0 e 1, que naturalmente podem ser combinados. Né? Se eu tiver 2 bits, eu posso ter 00, 01, 10 e 11, e assim sucessivamente. Né? É assim que os computadores fazem com que possam ser manipulados dados maiores, né, no caso. Bom, continuando, agora a gente vai observar a distinção, né, entre dado e sinal, no caso. Né? E aí o que acontece? A gente vai estudar isso mais adiante agora, né, depois da AV1. Os dados eles são codificados através de sinais. O que são sinais? São grandezas físicas, né? Grandezas da natureza. Então, por exemplo, um sinal elétrico, um sinal eletromagnético, um sinal de luz, ele pode ser utilizado para transportar um dado. Tanto faz, ele pode ser analógico ou digital, não tem problema. Eu posso codificar. Existem técnicas para codificar sinais, ou melhor, dados digitais ou analógicos num sinal que possa ser transmitido através do meio físico. Então, seguindo essa lógica, a resposta da primeira lacuna é um sinal analógico ou digital, pode ser usado para transportar um dado numa rede de comunicação. É uma questão fácil, simples, questão de concurso, retirei essa questão de concurso, né? E fiquei muito feliz que a maioria de vocês aí acertou. Bom, agora, né? Terror da maioria dos alunos. Os alunos não gostam de fazer conta e tudo mais. Eu facilitei a vida de vocês, porque eu coloquei lá a fórmula, né, no quadro. Alguns tiveram dificuldade de saber qual a fórmula se aplicava, né, a cada problema. Alguns tiveram dificuldade com logaritmo, né, e tudo mais. Mas ok, isso aí faz parte do jogo, né, é assim mesmo. Eu só espero que vocês estudem isso. É muito provável que isso aí caia na V2. E com certeza eu já estou avisando, na minha V3 eu vou cobrar isso novamente. Porque Nike Shannon, né, é uma continha muito simples e tudo que é concurso cobra isso daí. É extremamente importante, fundamental para a natureza, para as transmissões, enfim, para a telefonia, para tudo que nos cerca. É fundamental a conversão de sinais analógicos para digitais. Eu ainda facilitei a vida de vocês, que eu coloquei lá o valor do logaritmo na base 2 de 101, né, tornando ainda mais fácil a questão. Mas vamos lá. Não tem problema não. Então eu coloquei aqui todos os dados e dei para vocês a equação, né? No caso, como se trata de uma transmissão com ruído, eu tinha que usar Shannon e não Nyquist, né? Então a equação é C igual a W logo na base 2 de 1 mais S sobre N BPS. Então, para eu saber o que é S sobre N, eu tenho que usar a equação dos decibéis. Nós fizemos isso em sala de aula, né? Então se eu tenho 20 decibéis, eu tenho que aplicar, né, a equação decibel igual a 10 logo na base 10 de S sobre N para saber qual é a relação sinal-ruído. Então, 20 é igual a 10 logo na base 10 de S sobre N. Eu simplifico, né, o lado da esquerda com o lado da direita, ou seja, divido 20 por 10, divido 10 por 10, então vai ficar 2 igual a log na base 10 de S sobre N. Consequentemente, S sobre N é igual a 10 elevado a 2, S sobre N é igual a 100. Jogando isso lá na equação de Shannon, o que a gente tem? W. O que é W? W é a banda passante do sinal. Desculpa, perdão. A largura da banda do sinal e não
a banda passante. A maioria de vocês colocou, a maioria não, desculpe, né? Grande parte de vocês colocou a banda passante ao invés da largura de banda. E na fórmula o W é a largura de banda, ou seja, eu tenho que subtrair a maior frequência da menor frequência, certo? Então tem que ser 2.100 menos 1.400, logaritmo na base 2 de 1 mais 100 bps. Log na base 2, 101, eu já dei no enunciado, é 6,7, ok? Então, aplicando aqui na equação, 2.100 menos 1.400 dá 700, ok? Log na base 2 de 101 é 6,7, então é só fazer essa multiplicaçãozinha simples aí, 700 vezes 6,7, que dá 4.690 bps, ou, dividindo por 1.000, 4,69 kbps. Eu considerei uma ou outra solução, ok? Tentei ser benevolente, aceitar ali cálculos parciais, acertos parciais, né? Mas a resposta correta, realmente, a pontuação total, só foi dada para quem conseguiu chegar a esses valores e apresentou os cálculos. Não adianta mandar só o cálculo lá e me dizer que acertou de cabeça, porque não tem acordo, tá certo? Tem que colocar os cálculos. Eu pedi isso no enunciado. Faça os cálculos aqui. Tá lá dentro da sua prova, é só você olhar. Bom, vamos para a próxima. É o complemento da primeira, né? Então agora, no caso, é uma transmissão sem ruído, né? Não tem ruído, e vão ser usados 64 tons diferentes de voz. Então, na equação de Nyquist, esses tons diferentes é o L, né? L vem de level, né? Níveis, tá certo? W continua sendo a largura de banda, né? E agora a gente multiplica por 2, porque 2W é a parcela da equação de Nyquist, correspondente ao número de amostras por segundo que você precisa fazer do sinal para poder transformá-lo em digital, ok? Então, aplicando aí a nossa equação, C igual a 2 vezes 700, nós já calculamos isso na equação anterior, né? A subtração da maior frequência pela menor frequência, logaritmo na base 2 de 64, né? Logo na base 2 de 64 é o quê? Qual é o número que é elevado? 2 elevado a qual número da 64? No caso é 6, ok? Então 2 vezes 700, 1.400, vezes 6, resposta 8.400 bps ou 8,4 kbps. Então observem, né, a diferença de taxa de transmissão quando você tem ruído, né? Como é que cai a transmissão. Ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos aí com essa correção. Ela vai permanecer disponível, né, no AVA, ali, lá no YouTube também, de forma que você possa mais adiante revisar e se preparar aí não só para V2, mas para uma eventual V3, né? De preferência em busca de um CR melhor. Ok, pessoal? Grande abraço então, até a próxima, ok?